Olá, eu sou Thaís Miranda, médica geriatra. O objetivo desse vídeo é discutir alguns pontos sobre a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo em relação às pessoas idosas. Então, primeiro, pandemia é quando nós temos uma doença acontecendo em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo. Não quer dizer que essa doença seja grave, mas que ela é muito prevalente. O coronavírus é grave? Não é, porque a maior parte das pessoas, mais de 80%, vão evoluir com quadros leves, com cura espontânea e completa, sem nenhum tipo de tratamento. As pessoas melhoram sozinhas. 10 a 20% vão sim precisar de uma avaliação em hospital. Muitas delas vão precisar ser internadas, podem evoluir com pneumonia e até podem evoluir para óbito. Então, todas as medidas de massa que o governo está tentando implementar, de isolamento social, de higienização das mãos, de proteção respiratória, tem como objetivo minimizar a expansão desse vírus. Por quê? Porque se menos gente, menos pessoas entrarem em contato com o vírus, menos pessoas também terão evolução grave. Se todo mundo, se muita gente precisar de hospital, nós teremos realmente um caos. Porque vejam, as pessoas não deixam de ter outras doenças, né? As pessoas continuam tendo AVC, continuam tendo infarto, continuam tendo infecções abdominais, né? Que não tem nada a ver com coronavírus, e os hospitais precisam dar conta de todo mundo. É verdade que dessa faixa de pessoas que evoluem mal, que evoluem com quadros graves, a maior parte delas é composta por idosos? Sim, é verdade. Só que isso não é exclusividade do coronavírus. A grande maioria das infecções tem esse comportamento nos idosos. E isso acontece porque ao longo da nossa vida, nós temos uma mudança no funcionamento dos nossos órgãos que nos deixa mais vulnerável a situações de estresse. Então, tudo que a gente vive de estresse no nosso corpo, seja uma infecção, uma queda, enfim, qualquer coisa que o nosso corpo tenha que reagir àquele fator, os idosos têm uma lentificação nesse tipo de resposta. Isso é motivo, então, para pânico das pessoas idosas? Não é motivo para pânico, é motivo para a gente redobrar os cuidados, porque se a gente fizer tudo certo, se a gente caprichar agora, nós vamos sim proteger os nossos idosos. E eu digo agora mesmo, é neste momento a hora de agir, porque se a gente esperar mais tempo, se a gente não fizer nada e esse vírus se espalhar, aí sim nós vamos ter situações muito complicadas para lidar dentro de algumas semanas. Então, eu gostaria de pontuar algumas diferenças que existem nos sintomas de alarme entre o jovem e a pessoa mais idosa. Então, está sendo muito falado pelas mídias que o sintoma falta de ar é um sintoma de alarme para essa infecção, e isso é verdade. Então, a pessoa começa com resfriado, ela tem dor de cabeça, a garganta está doendo, ela está com tosse seca, o nariz está escorrendo, e de repente ela começa a ficar cansada. Ela percebe que para as mesmas atividades que ela faz, ela fica ofegante, ela fica cansada, ela se sente fadigada. É hora de ir para o hospital. Ou ela fica com falta de ar mesmo, assim, respirando rápido. E isso é um sinal de alarme, sim. O idoso pode não apresentar esse tipo de sintoma. Pode ser que não se instale dessa maneira. Se instalar, ok, é um sintoma de alarme, mas tem outras coisas que o idoso pode desenvolver que a gente tem que cuidar, porque é sinal de alarme, sim. Um deles é a confusão mental. De repente a pessoa começa a falar coisas fora do contexto, né? Então ela vinha com um quadro gripal, um quadro de resfriado e de repente começa a ficar extremamente desatenta, desorientada, começa a ficar muito apática ou o contrário, né? Começa a mudar o comportamento, fica extremamente agitada, agressiva, irritada. Isso é um quadro que a gente chama de delírio, né? Uma mudança aguda do nível de consciência. Essa pessoa precisa sim ir para o hospital, isso é um sinal de alarme. E o outro sinal é a febre. A febre no adulto jovem, no adolescente, na criança, ela é descrita como parte da síndrome gripal. No idoso,
A gente tem que saber que idoso habitualmente não faz febre. É muito difícil o idoso fazer febre porque nós temos uma mudança no controle da nossa temperatura corporal ao longo da nossa vida. Então, quando ele tem uma infecção e ele faz a febre, a gente tem que ficar alerta porque isso pode ser um sinal de gravidade, sim. E ele precisa então procurar um atendimento médico hospitalar. O que fazer então quando nós temos um quadro já instalado de infecção no idoso? Primeiro, está sendo falado bastante em relação a não usar anti-inflamatórios. Existem alguns estudos mostrando que alguns anti-inflamatórios, como diclofenaco, nimesulida, medicamentos dessa classe, em especial o ibuprofeno, não deve ser utilizado, porque algumas pessoas evoluíram mal quando usaram essa medicação. Então, o melhor a fazer é usar o paracetamol ou a dipirona. Uma outra coisa que está sendo falado aí nas redes sociais é que alguns antihipertensivos podem piorar os sintomas de infecção pelo coronavírus. Isso não está muito claro ainda na literatura, né? É uma infecção nova, a gente ainda não tem dados muito claros, muito oficiais para nos posicionarmos, mas o que a gente tem de recomendação é: não mude, não pare os seus medicamentos de pressão por conta própria. Comunique o seu médico, discuta com o seu médico, porque nós não temos evidências de que realmente medicamentos para pressão pioram a infecção pelo coronavírus. O que fazer então com as consultas de rotina que as pessoas já têm deixado marcado? O ideal, e até respeitando as orientações do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nós devemos remarcar as consultas para pacientes que estão estáveis. Então, se a consulta era de rotina para checar exames, se não tem nenhum sintoma novo, não vá ao médico, remarque a sua consulta. Isso vale para exames de sangue, exames de imagem, exames gerais que não tem nenhuma urgência. Remarque esses exames. Agora, se não está bem, se está passando mal, se precisa discutir, ajustar alguma medicação, aí sim, fale com seu médico. É preciso sim cuidar das condições crônicas que têm que ser então gerenciadas. Vamos cuidar então, pessoal, de alguns mitos, falar sobre alguns mitos que também vêm sendo propagandeados nesse momento. É claro que muitas pessoas se aproveitam do pânico, né, da população para muitas vezes até ganhar dinheiro. Então vejam, não faz sentido se encher de polivitamínico ou de doses elevadíssimas de vitamina C para melhorar a imunidade. Vamos pensar com clareza, se isso realmente funcionasse, nós estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje? Não, não estaríamos. Então, não gaste o seu dinheiro com esse tipo de situação. Não adianta tomar água morna com vinagre ou tomar doses cavalares de vitaminas, pessoal. Isso não vai diminuir a chance de pegar o coronavírus. O que vai diminuir a chance de pegar o coronavírus são as medidas de contenção social. Ter uma boa alimentação faz diferença nesse momento? Sim. Se você come só embutidos, só doces, só frituras, isso vai piorar a tua saúde de modo geral e vai te deixar sim mais vulnerável para esse tipo de infecção. Então procure ter uma alimentação saudável, não esqueça dos grãos, das frutas, das verduras, alimentos frescos e principalmente a água. É muito importante a hidratação e mais ainda nos pacientes idosos que têm um mecanismo de sede reduzido, né? Então eles sentem menos sede do que o adulto jovem. Eu espero que nós consigamos passar por essa fase sem muitas sequelas e nós estamos num momento também de muito dinamismo entre as informações, pode ser que novas recomendações sejam estabelecidas e a gente então vai tentando atualizar, principalmente para os nossos pacientes. Um abraço.